Salve, galera! Cartoleiros e cartoleiras, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Cartola Tático. Mitando, como sempre, uma rodada que a gente fez acima de 80 pontos, mas eu estou chateado, foi a pior rodada nossa. Mas tudo bem, seguimos. Vamos lá, né, Paulo? Hoje é o nosso vídeo dos palpites, pessoal. Rodada 8. A gente é um ciclo que eu chamo da melhoria contínua. A gente faz análise da rodada, começa a analisar os favoritos e agora vai palpitar, né, Paulo? Exatamente. Eu aqui trazer todos os palpites da rodada 8 e pincelar também alguns aceitos e alguns palpites que a gente teve na rodada 7, né, Sandro? A gente cravou até alguns resultados, né? Então vamos dar uma checada após a vinheta. Galera, não podemos deixar de fazer a nossa propaganda, né? Na coluna esquerda a gente tem além de ser um canal no YouTube, né, com 7 conteúdos diários, o lado direito está mostrando cada conteúdo praticamente diário. Nós temos nosso plano de sócio, sim, um plano de sócio onde a gente tem um grupo onde a gente alimenta com mais detalhes, a gente arma 6 tipos de time, tiro curto, alternativo, mais agressivo, moderado, um bom e barato, com bastante análise, né, Paulo? Que vale a pena e está só R$50 no Pix. Chegue junto, você vai ser atendido por mim, é um atendimento personalizado, faço questão, não quero colocar ninguém, nenhum robozinho para falar com você e te colocar no grupo. Você vai saber meu telefone pessoal e vai conversar comigo. É o 11 9 30 23 5520. Colhe com a gente, cara, você não vai se arrepender. Se não gostou, eu devolvo o dinheiro, tudo bem. Eu não gostei, tá bom, devolvo, não tem problema. Exatamente. Esse aqui agora é nossos palpites da rodada 7, né, Sandro? A gente não colocou São Paulo e Fortaleza mais uma vez porque não valeu para a rodada. O objetivo não é palpitar os resultados, não é aposta, é o Cartola. Então, como 9 jogos valeram, né, Paulo? A gente palpitou os 9 e eu já vou no primeiro, que foi realmente onde a gente falhou vamos dizer assim, eu não digo uma falha, né? Mas a gente realmente foi induzido ao erro pela má fase do Corinthians, os jogos fora, principalmente. O Memphis estava fora, né? A gente não sabia que ele ia jogar. Foi faltando, né, horas, né? Que ele foi escalado. Foi ambas marcam. O Inter realmente fez até 2 gols, mas o Corinthians se superou e teve expulsão, toda a influência. E a gente acabou falando, né, Paulo? Não vamos jogar nessa partida, porque a gente não indica, vai ser uma partida meio nebulosa. E realmente deu Corinthians, a gente não acreditava muito. Exatamente. O Bahia confirmou o favoritismo que a gente também havia falado, a gente colocou 2-1 para o Bahia, acabou que o Bahia venceu, segurando o saldo de gol, mas dentro dos conformes, né, Sandro? Exatamente. Se você observar, Paulo, a gente cravou o Grêmio 1-0, a gente cravou que o Bragantino ia ganhar, sim. A gente cravou que o Fluminense ia ganhar. Teve o Sport marcou, mas faz parte. O Ceará a gente comentou. 1-0 para um lado para o outro ou 1-1. O Vitória teve a chance do 1-1, né, Paulo? Mas tá muito ruim. Outro jogo cravado, Vasco e Palmeiras, hein, Paulo? Rapaz, mandamos bem demais. E a gente falou, como é que você aposta 1-0 contra Palmeiras e Vasco? O Vasco que tomou 4 nesse instante na Sul-Americana. Mas é isso, o Palmeiras é pragmático. Faz um gol e administra o jogo. Tem vários campeonatos rodando. Então, o técnico Abel começa a trocar, segura, vamos respirar e vamos ganhar o jogo. 3 pontos é o que importa. Exatamente. E o Cruzeiro e Flamengo, Paulo? A gente errou também, né? O Flamengo decidiu fazer seu pior jogo da temporada no momento errado, né? Que a gente não imaginava. O segundo tempo foi inexistente, né? E o Cruzeiro foi muito bem, acabou vencendo com merecimento. E a rodada finalizou com o Juventude Atlético Mineiro, que a gente imaginou que o Juventude faria gol. Teve 2 pênaltis que jogaram atrás. Everson fez mais de 10 pontos no Cartola e tal. Mas o Galo ganhou fora de casa, né? Foi um jogo movimentado, mas o Galo conseguiu segurar o Juventude. A verdade é essa. E você está certo, Paulo. 2 gols anulados. Vamos agora para a rodada 8, falar dos palpites, é o que interessa. É essa nossa base. Eu no vídeo passado eu já falei dos favoritos, quem ia ganhar, que eu acho que vai ser um jogo movimentado, aposto no Botafogo e Inter, hein, Paulo? Um jogo bem movimentado, bem aberto. Vamos ver agora nos palpites quem vai fazer muito gol, quem vai fazer menos e quem vai tomar. Vamos lá, Paulo. A rodada
ela inicia com um jogo só. A gente só vai saber a escalação de um jogo, né? Tá 15 horas aí, mas eu acho que é 16, não? 16 horas, isso. Beleza, é isso. A rodada fecha 15h59, ou o mercado fecha 15h59. A gente só vai saber a escalação desse jogo. E, na minha opinião, o Fortaleza, apesar de não estar vivendo um bom momento, é favorito, diria. Eu acho que vai fazer de 2 a 3 gols aí no Juventude. Saldo de gol, sempre é uma dúvida do Juventude, né? Um time meio que joga bem num jogo, joga mal no outro. Não fez gol dentro de casa contra o Atlético. Eu daria 2 a 0 Fortaleza aí. Você? Rapaz, a gente tá em linha. Era exatamente o placar. Era 2 ou 3 a 0 pro Fortaleza. Ou 3 a 0, na Libertadores, né? Pode ser 3 a 0, mas não vamos pecar pelo excesso, não. É verdade. Jogo difícil esse aí, hein? Grêmio, porque o Grêmio é forte dentro de casa, né? Eu acho que vai ser empate. Eu também estou com essa sensação. Eu acho que o Bragantino não ganha do Grêmio, não. Embora e o Bragantino é um time que está muito organizado para perder do Grêmio. É um empatezinho, 1-1 ou 0-0? Acho que eu vou no 1-1. Acho que os dois fazem gols. Grêmio de casa. Boa. O ataque do Grêmio é um ataque bom, né? Eu gosto desse Christian Oliveira, né? Christian Oliveira. Eu gosto, cara. Eu vi o jogo, né, em loco. É bom, rapaz. Quando a gente vê o jogo no estádio, é outra coisa. A gente vê o posicionamento do cara, como ele recebe a bola, como ele se desloca, e o cara é muito bom. Eu gostei mais do que o tal do Bright White. O Bragantino também é um time que fora de casa joga muito marcando lá atrás, né? Sai devagarinho. Linha baixa? Linha baixa e tal, se protege. Então acho que vai ser um jogo de muito. Não vi uma transição tão boa, né, Paulo? Verdade. Tem o John que tá bem, pode ali participar. Então, tem duas laterais, né? O Hurtado e o Capixaba são laterais que realmente constroem bem, né? Então é um time, eu diria assim, é bem equilibrado o Bragantino. É aquele time, né? Que não é nenhum timaço, mas também não é um time fraco. Tanto que ele tá bem na tabela. Então, o time que é equilibrado, ele tende a se destacar no início. É verdade. Flamengo e Bahia. Rapaz, os dois jogando a Libertadores, jogos importantes, o Bahia acabou de perder, a gente já pode falar que está gravando, né, na quarta-feira, tomou 3-1, uma grande surpresa, né, o Bahia tem isso, né, mas nenhum time, não é só o Bahia, nenhum time consegue manter uma regularidade assim durante muito tempo, ganhou 3 seguidas, e ganhou de uma forma, né, com o Botafogo jogou bem, eu vi o jogo, com o Ceará não jogou bem, e contra o América sofreu um pouco. Então o Bahia está meio que aquele oscilando muito pelos jogos, a quantidade de jogos também bem difícil. O Flamengo também está jogando hoje. São dois times que vão com times talvez um pouco mexidos, mas o Flamengo é muito forte, hein, Paulo? Eu daria 2 a 0. Acho que o Bahia não consegue fazer gol no Flamengo, não. Eu acho que seria isso aí, 2 a 0 ou 2 a 1. Você acha que o Bahia faz gol? Eu acho que não. Eu acho que poderia fazer, mas 2-0 também tá justo. O Flamengo no Maracanã é forte. Felipe Luiz no Maracanã gosta de controlar muito bem o jogo. Então não vejo o Bahia com tanta posse de bola assim no Maracanã. E Rogério Ceni também gosta de um jogo associativo. Como o Flamengo vai jogar no Maracanã, bem pressionado por ter perdido o último jogo, acho que vai dar Flamengo sim. Vamos no nosso Arrascaeta e Pedro. Pedro zicou, mas nessa ele vai meter o gol dele. É um bom momento para botar Pedro. Por quê? Porque ele desvalorizou. Mesmo assim, Paulo, ele está precisando 9 cartoletas, mas eu acredito que ele faça 9 pontos. Acredito também. Tem tudo para fazer pelo menos um gol. E a gente vai para Palmeiras e São Paulo. Clássico, né? Mas no Allianz Parque. Não, Arena Barueri. Arena Barueri. Né? Arena Barueri. Isso interfere, hein? Não tinha visto. Mas eu acho que São Paulo é assim, né? Um time que não é tão bom, mas tá um ataque forte, né, cara? O Lucas Ferreira, o André Silva, o Ferreirinha. Então, Palmeiras vai tomar gol. Vai fazer? Eu acho que sim. E aí a dúvida agora é se quem é que ganha. O São Paulo acho que não ganha. 1-1 ou 2-1 Palmeiras. O que é que você acha, Paulo? Eu ia no 2-1 Palmeiras. Acho que o Palmeiras vem forte. Clássico contra o São Paulo. Não ganha não, viu? Mas vou lá no seu palpite. Acho que vai ser um bom jogo. Acho que vai ter ambas marcam aqui. E eu acho também, Sandro, que tem tudo para gerar scout nesse jogo. Meio campista de ambos os lados, né? Já que aqui tem uma. Rapaz, o Palmeiras, como você fala, né? E a gente vai aprendendo. O Palmeiras, ele marca sobre. É um dos poucos técnicos que marca como é individual.
isso por si só gera muito scout, né? Sim. Faz com que você duele o tempo todo, tente roubar a bola, tem a pressão após perda. Então, o Palmeiras é muito intenso nisso. Sim. O São Paulo já joga um pouco com linha baixa, né? Quando joga fora de casa, eu percebo isso. Quando joga no Morumbi, não. Ele joga mais avançado. Então, acho que o Palmeiras vai para cima e realmente tende a ter bons scouts de chutes, né? Roubada de bola. Bem interessante. Tem bons nomes nesse jogo. O Estevam está voltando, né? Acabou de fazer um jogo, um golaço aqui na Libertadores. Quem sabe, né? Mas ataque tem muita opção, né? Muita opção. Botafogo Internacional. Aqui, jogo. Para mim, esse jogo é o jogo mais movimentado do. Assim, vai ser o melhor jogo para ver. E eu espero ver pessoalmente, viu, Paulo? Vou estar no Rio, final de semana. Olha. Eu vou. Já vou avisar. Vou ver o Flamengo e Bahia. Tem que até comprar o ingresso. Já até vi. Tem que comprar, esqueci. E planejo ver o Botafogo e Inter. E vou filmar os dois para ser o nosso Cartola ao vivo. Tá? Bem legal. 2 jogos legais, né? Eu acho que Botafogo e Inter vai ter muitos gols. Você acha? O Inter tá tomando, faz, Botafogo idem. E aí eu lancei hoje no grupo, né? A média média básica das posições. E quem é o cara que tem a maior média básica dos atacantes? Igor Jesus. Ele é muito bom, cara. Ele chuta umas 3, 4 bolas no jogo. Não fez gol contra o Bahia, porque realmente o Botafogo estava. A gente tem que acompanhar a escalação também, né, Paulo? Isso é importante. Quando a gente faz essa previsão, a gente faz uma previsão na quarta-feira. Tem muita mudança. O Botafogo estava sem Gregory, Savarino, o zagueiro Barbosa. Estava muito desfalcado contra o Bahia. O Bahia dominou o Botafogo. Jogou bem pra caramba, pressionando. Mas eu acredito aí num 1-1 ou 2-2, Paulo. E aí? Eu iria no 2-2. Acho que o Botafogo dentro de casa, no sintético, tem um jogo forte. Acho que pode ter ali algumas voltas, não todas está descartada praticamente, mas tem ali a força do Newton Santos, o torcedor vai chegar junto, que é um confronto ali de times que vão brigar ali por cabeça. O Internacional tem sido ali um visitante que faz gols, mas tem dificuldade de controlar o jogo quando não é no Beira-Rio também. Está sendo um time bem caseiro em relação a controlar mais o jogo. Acho que 2-2. E no sábado também, embora a gente for aqui no domingo para seguir a risca, tem o Mirassol e Corinthians, que vai ser no Maião. E aqui, você acha o quê, Sandro? Acho que dá Corinthians, né? Rapaz, isso eu conheço bem assim, né? Porque eu acompanho o Campeonato Paulista, exato. Apesar de ser um jogo em Mirassol, meu amigo, a torcida do Corinthians vai invadir aquilo ali, meu amigo. É verdade. Vai invadir, se torna um caldeirão do Corinthians. Mesmo assim, o Corinthians... Eu vi o jogo contra o Novo Horizontino, né? Copa do Brasil, né? Isso foi. O Corinthians não jogou tão bem, mas ganhou. Eu acho que ganha o Corinthians, mas ele não vai tão bem como... Eu acho que 1-0, 2-1 o Corinthians aí. Eu acho que também vai ser 2-1. O Mirassol não fez gol essa rodada, vinha fazendo gol constantemente. Inclusive, teve chance contra o Red Bull Bragantino, o goleiro... Foi um jogo que eu não vi, Paulo. Você viu esse jogo? Eu assisti o jogo. O Mirassol teve algumas transições, alguns contra-ataques com o Edson Carioca, né, que tem sido até uma peça interessante de Mirassol. E aí o goleiro do Red Bull Bragantino, na reta final do jogo, ele faz uma defesaça. Uma defesa, tipo esse Cleiton, eu não gosto dele, mas ele tá bem, viu, cara? Tá defendendo bola pra caramba. E o Corinthians, com o retorno do Depay e do Roberto, acho que vai encaixar um pouco ali essa dupla de ataque novamente. Como o Sandro falou, vai ser um jogo onde a torcida do Corinthians vai estar em grande peso. Acho que 2-1 pro Corinthians, como você falou também, Sandro, tá pago. E aí tem Vitória e Vasco. É o duelo do desesperado, né? Rapaz, eu coço até a cabeça aí. Teoricamente, o Vitória ganharia, né? E o Vasco também tá assim, ó. Mas o Vasco tá numa fase horrível. E o Vitória? Meu amigo, não ajuda. O Vitória é aquele time que, quanto mais o time está desesperado, o contrário, né, Paulo? Dificulta o jogo. É incrível. Como o Vitória se supera nas dificuldades. Mas nas facilidades, ele se atropela. Ele se atrapalha. Eu realmente estou nessa fase, colocaria o Vitória vencendo. Acho que o Vasco teve um jogo fora de casa, né, acabou se desgastando muito. Vitória poupou todo jogador sul-americano, tá muito pressionado, que a gente fala do ambiente, né? Vitória tem uma vitória em 13 jogos, o Vasco também não tá bem. Acho que vai ser 1-0 cravado, um jogo ruim até. E eu, na minha análise, Paulo, não sei se você teve a oportunidade de ver, eu indiquei o Mateuzinho. Acho que ele, como ele descansou meio de semana, e a necessidade de ir para cima, o Mateuzinho vai produzir mais, vai dar mais passe, vai roubar mais bola, vai chutar. Então vai ser um jogo que o Vitória vai ter que Carpini
se não ganhar esse jogo, é capaz de ser demitido. Não é isso, Paulo? É verdade, a Vitória vai ter que ter a bola, vai ter que atacar, vai ter que criar. Tem criado algumas oportunidades, perdendo muitos gols, então o Carpini já falou que é uma final, o jogo dele contra o Vasco é uma final, eu acho que ele também sabe, né, toda a atmosfera que ronda esse jogo, e a gente vai, Sandra, para um Sport Cruzeiro, que para mim o Cruzeiro é bem favorito. Mas é que tá, o Cruzeiro, ele tá parecido o Corinthians, né? Quando vai para fora de casa, vira uma mão com açúcar, né? Aquele time meio facinho, e o Sport com técnico novo, né? Já anunciou, Antônio Oliveira, né? Bom técnico. Qual a característica dele mais, Paulo? Ele é mais transição ou é construção? Acho que é transição, né? Ele é um treinador que gosta mais de jogadas rápidas, né? Um ataque mais rápido, mais fluido, muita velocidade e tal. No Corinthians consegue implementar tanto isso, deve ver o Corinthians, o time tem que ter a bola, mas é um treinador que gosta muito de transição, de velocidade, um jogo rápido. Eu acho que o Sport faz gol esse jogo, mas eu acho que ainda assim, inclusive. Tá bom, eu vou seu palpite 1-2 aí, né? Talvez. O Caio Jorge tá bem. Gabigol tá jogando. Tá bem afiado no ataque, né? Tá muito bem. Matheus Pereira jogando bola, Lucas Romero tá muito forte, né? Eu fui botar a casa da aposta, é 60% do Galo contra o Flu. Não é bem assim, não, cara. O Fluminense realmente não tá um time tão forte, mas o Galo também não tá esse time todo. É favorito? É, mas não é muito favorito. 2-1, 1-1. O que você acha, Paulo? Rapaz, você falou o placar que eu também acho que vai ser. 2-1 Atlético Mineiro. Eu acho que o Fluminense vai dificultar o jogo. Não vou no 3-0, não vou nesse placar mais elástico. Acho que o Fluminense, né, vai ali tentando minar um pouco o Atlético Mineiro. Fora de casa, o Fluminense tem jogado um pouco mais atrás, né? Foi assim contra o Botafogo, embora foi amassado, mas jogou na transição, no contra-ataque, né? Renato Gaúcho tem sido assim. Fora de casa, segura um pouco mais o time, dentro de casa, sai um pouco mais pro jogo. O Atlético Mineiro finaliza bastante, né? Acho que o Atlético Mineiro fazer 2 gols é plausível e também é um jogo que gera muito scout aqui, né, Sandro? É a volta de Hulk, né? Importante a também. Volta de Hulk. Bola parada. Você tem o Scarpa, você tem o Rubens que tá mitando. Acho que tem muito scout envolvido aqui também. Tem, é verdade, verdade. Eu não acredito no ataque do Flu, né? Assim, de apostar. Mas o Arias é uma boa opção. E como o Paulo falou, os atacantes do Galo. E o meio-campo também. Paulo, antes da gente fechar o Santos Ceará, o que você consegue perceber? Que rodada difícil, né? É essa. É assim Exatamente. Que eu gosto. Todo mundo tá falando. Rodada difícil de escalar. Claro, porque não tem grandes favoritos. Olha quantos zeros a gente botou. A gente botou 3 zeros só, Paulo. Né? 3 saldos de gol. Significa que é uma rodada que vai ser mais difícil. É essa rodada que os homens se diferenciam dos meninos. E é nessa que o Cartola Tático vai imitar. Santos Ceará, Paulo, quem ganha? Rapaz, ou é empate ferrado, aquele 0-0 que eu acho que vai ser isso aí. Eu não vejo o Santos vencendo. De verdade. Não consigo ver. Rapaz, pode ser 1-0, mas Condé vai dificultar, viu? E você deu uma dica boa, né, em off, né? Se der 1-0, pessoal do Ceará, se prepare para o Condé imitar, porque ele bota lateral no meio, bota zagueiro, ele enche a frente da área de zagueiro, e aí ele vai ganhando saldo de gol. É capaz de 0-0 ele fazer 10 pontos. Contra o Vitória, o Ceará teve 9 saldos de gol. Os 5 normal, os 2 zagueiros, 2 laterais e o goleiro. Só que ele joga o Dieguinho, que é lateral, de volante, e ele coloca o Tubarão, que é lateral, de atacante no segundo tempo. E ele sempre troca os laterais. Né, Paulo? Ele bota o cara para marcar, mas para fazer a transição. 0-0, vamos lá, Paulo, 0-0. 0-0, para Escobar mitar, né? Isso. Escobar tá na base do meu time, né? Escobar, Pedro, Arrascaeta, Hulk. E eu vou na sua dica do James, eu analisei um jogador que vem crescendo de produção. Ele já roubou 23 bolas no campeonato, Paulo. É muito bizarro, cara. Para zagueiro, então? E é um zagueiro que jogou a Série B, cara. A primeira Série A dele, eu dei uma estudada no SofaScore. Achei os números bem interessantes. E o mapa de calor dele é um zagueiro intenso, que ele vai para os dois lados, né? Ele é mais canhoto, eu acho, né, Paulo? Ele é da esquerda, né? Pelo mapa de calor. É um zagueiro canhoto. Né? E ele desarma muito por um fator interessante. Quem é o lateral esquerdo do Mirassol? Reinaldo, que tem muita dificuldade de recompor. Então ele tem que ficar cobrindo
Ele tem que ficar cobrindo o Reinaldo toda hora. Então, como é o lateral que duela muito, como o Reinaldo ataca demais e não tem velocidade para voltar, ele acaba duelando como se fosse um lateral em alguns momentos. E aí ele desarma bastante. Eu não pensei nesse ponto, bom ponto, é verdade. E aí, o que é que eu acho também, o Mirassol vai começar agora, já que ele incorporou um pouco o time, ele vai arriscar menos. Então, vai segurar um pouco a base, né? Vai jogar um colinha abaixo e vai tentar no contra-ataque. Não vai se expor muito. Ele tem 7 pontos, ele sabe que cada ponto agora é valioso, né? Beleza, Paulo? Fechamos nossos palpites. Essa é a base. Então, esse é o segundo vídeo da semana sobre a rodada. Amanhã eu e Paulo vamos gravar a conclusão da rodada final com o nosso time normal, clássico e o bom e barato. É isso aí. Colhe novamente, né, na propaganda, colhe no nosso plano de sócio, cara, vale a pena demais. Se não gostou, eu devolvo. Olha o conteúdo. Fora esses conteúdos, a gente tem a análise dos 20 times do campeonato. Paulo dá as dicas dele. Cada hora Paulo tem um insight. Paulo assiste todos os jogos. Eu também acompanho. Então, cara, os nossos sócios estão adorando, né, Paulo? O que é que você está achando? Exatamente. E o nosso sócio está imitando. É sempre bom falar, né, Sandro, que nós somos diamantes. Então, a gente está realmente imitando bastante. Não é qualquer um que chega diamante assim tão pouco tempo, com toda a modéstia. Eu não vi nenhum canal com diamante. Não vi. Mas é fruto de trabalho, né? As nossas lives estão bombando. Quem acompanha nossas lives tem muitas dicas ali. Vira e mexe, alguém fala da live, né? Ou assisti a live, escolhi tal jogador que você falou que estava bem, imitei. É isso, né, Sandro? E o legal das lives é que eu vejo a recorrência. Você vê que são sempre os mesmos. Tipo assim, os caras... Meu amigo, eu não vou escalar sem a live do Cartola Tático. É isso aí, galera. Obrigado. Mais um vídeo do canal. Chegue junto. Quem não... Muita gente assiste o vídeo e não é inscrito. Clica aí na inscrição, clica no like. O like é importante porque o YouTube, né? Mostra para todo mundo. Pô, esse vídeo tá bombando. Vou mostrar para mais pessoas. Nosso canal tá crescendo. Tem canal que tem 100 mil sócios, 150. A gente tem quase 20. E a gente quer crescer, cara. Isso aí. Chegue junto. Obrigado, Paulo. E até a próxima.